Oi, gente! Estamos ao vivo no YouTube e aqui no Instagram, gente, esse Instagram essa semana não tá afim, ele não tá querendo as minhas lives, né? Tá difícil esse menino aqui. Então, hoje a gente vai receber a Márcia Wellington, mentora de carreira. Ela vai falar pra gente sobre carreira, importância, né? Dos cuidados na mudança de carreira. E por acaso, se acontecer de no Instagram falhar muito, o link da live no YouTube está ali no perfil ou na bio, né? Então, a Márcia já entrou aí, daqui a pouco ela vai estar aqui conosco, né? Então, assim, se cair aqui, vocês vão ali pro perfil e entrem aqui no YouTube, porque no YouTube já está rolando, tá? A live também. E vai ser uma live muito, muito legal, porque a Márcia, ela vai trazer dicas para você que quer fazer a transição de carreira, porque transição de carreira, minha gente, não é só pedir a conta e sair pro abraço, né? Um monte de gente que fez isso se lascou de verdade, né? A gente não faz, a gente tem uma preparação, um planejamento, são processos que nós temos que observar na transição de carreira. E aí, a Márcia, seja bem-vinda, Oh, Márcia, aqui no Instagram e no tudo bem, YouTube, né? Que gente? tu já estava aqui no YouTube conosco. Gente, minha primeira vez nesses. A Não sei nem primeira, para onde olhar. a primeira vez a gente nunca esquece, Márcia. Meu Deus do céu. Tá funcionando o som, Dede? Você vai me falando se tiver retorno aí, alguma coisa do tipo, tá bom? Se tiver alguma Uhum. coisa aí, você vai me falando, tá bom? Tá bom, pode Então, deixar. Ó, gente, a eu não. gente já tem aqui, ó, Rosival, né? Ele falou que planejou a transição de carreira dele. E é isso aí, a gente tem que Boa. planejar a nossa transição de carreira, porque senão dá problema na Kombi, né, gente? Então tem que planejar sim a transição de carreira. E a Márcia, Márcia, seja bem-vinda e eu gostaria que tu te apresentasse para nós um pouquinho. Tô vendo se eu coloco um filtro, gente, porque eu tô transparente, pelo menos no Instagram, né? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Porque aqui tá bem. Estamos, a gente está te ouvindo, tá? E eu queria Tá que te bom. apresenta aí para o nosso público, né? Para as pessoas que estão nos vendo, quem é a Márcia, o que ela faz, como ela começou na transição de carreira. Tá bom. Quem é a Márcia, né? Enquanto formação acadêmica, porque eu acho que a gente tem aí pelo menos algumas coisas a gente tem que separar, né? Profissional e a Márcia ser humano, né? E a Márcia carreira e depois a gente junta os dois. Então, assim, enquanto formação acadêmica, eu sou administradora em origem, né? Sempre trabalhei no mundo corporativo aí, já estou quase 30 anos no mundo corporativo, falta alguns meses aí para fazer 30 anos, pelo menos mais de 25 anos com certeza. Coincidentemente, mas não planejado, como um deles falaram aí, eu não escolhi trabalhar no mercado financeiro, mas por uma coisa do destino foi me levando. Trabalhei em corretora de valores, trabalhei em processadora de cartão de crédito, trabalhei em banco, essa coisa toda. Então, e eu fui numa graduação de pequenas empresas até grandes empresas, né? Hoje eu trabalho num grande banco, essa coisa toda, e que eu falo que é o meu grande laboratório. E aí, quando foi mais ou menos em 2016, eu comecei com o meu processo. Na realidade, eu falo que você começar a fazer processo de coach, essa coisa toda, você começa a fazer primeiro um processo de autoconhecimento também, que foi o meu caso. E dentro desse processo de autoconhecimento, de projeção de carreira, essa coisa toda, veio os processos, os cursos de coach. E aí eu comecei a fazer curso de coach, aquela coisa toda. Em dado momento eu escolhi, né, na realidade, qual nicho de mercado que eu queria atuar,
que veio muito próximo do que, na época, meu filho estava procurando o que ele queria fazer da vida, e aí me deu aquele insight, por isso que eu falo que meu filho é um dos meus grandes incentivadores, né? E eu falei, poxa, eu estou ajudando meu filho na carreira, e eu trabalho no mundo corporativo há mais de 30, há mais de 25 anos, por que não ser uma mentora de carreira para o mundo corporativo? E isso independe de qual tipo de segmento, porque isso também é uma das coisas. Foi quando eu nichei, e aí dentro desse contexto, aí eu fui estudar psicologia positiva, fui estudar neurociência, como eu sou professora universitária, naturalmente eu tenho que estar estudando o tempo inteiro, buscando várias coisas de aprendizado mesmo, né? Então não tem muito como fugir. Então hoje eu sou uma mentora de carreira, sou professora universitária, atuo com governança corporativa também, né, na gestão de contratos, e gosto muito do que eu faço, e atuar com pessoas eu acho que é o grande presente de tudo isso. O ser humano é uma caixinha, é um universo, cada um tem uma forma. Então, por exemplo, se eu fizer uma mentoria com uma pessoa, talvez a mesma coisa que eu aplico em um, eu não consigo aplicar no outro, e a gente vai tentando entender. E o que é mais legal é que cada vez que a gente faz esse processo, eu sempre costumo dizer que a gente se cura, né? Então, assim, a gente aprende, porque sempre vem pessoas para a gente crescer. Isso que é o mais legal. Isso foi uma coisa que eu acho que o universo ele vai trazendo para a gente, né? E aí você começa a falar, caramba, já passei por isso, e a gente poder ajudar o outro também. Com certeza, com certeza. Todo cliente de mentoria, né, novo é um aprendizado para nós, né, Márcia? Sim, é E muito aprendizado. nos faz crescer, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo. A Márcia é professora de governança positiva no MBA da Conectar Mentes Academy. Aliás, né, o MBA Gestão e Verdade. Liderança Disruptiva está com as matrículas abertas para o segundo semestre. Quero dizer um oizinho aí para a Gi, para a Mari, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo e nos acompanham, né, no YouTube e no Instagram. E Márcia, é muito legal tu ter contado um pouquinho da tua carreira, né? Mesmo porque é importante a gente saber quem são os profissionais que nós estamos conversando, né, gente? Porque se vocês olhar a live de vocês hoje, né, no Instagram de vocês, tem 10.500 lives ao mesmo tempo, um monte de gente, né? Então é sempre bom a gente saber quem é a pessoa que está me dando dicas. Essa pessoa, ela tem experiência? Ela tem conhecimento? Ou ela fez um cursinho relâmpago e está falando algo que ela nunca conseguiu aplicar na vida? Tem essa diferença, né? E a gente tem que ficar atento e crítico nas redes sociais. E eu sou muito crítica sobre isso. Márcia, agora eu queria que tu falasse um pouquinho como é esse processo de transição de carreira, né? Como a pessoa pode começar, assim, ela começou a pensar na transição de carreira. Tem várias Tá, pessoas que pegam, ah, não, eu não quero mais isso e já sai do trabalho, né? Já pedem a conta e isso. acham que a outra parte, a outra carreira vai assim decolar de uma hora para outra. E a gente sabe que isso é demorado e requer muita resiliência e muito esforço. E eu queria que tu Sim. falasse um pouquinho como é esse processo de transição de carreira para quem aí está nos ouvindo e pensa em fazer essa transição. Eu acho que resiliência e coragem também, né? Que acho que esse é um dos grandes. Da Daisy tá com retorno? O meu tá ok aqui, para mim tá ok. Eu vou falando, Dan, enquanto você vai dando uma olhada, vai vendo aí como é que tá. Bem, vamos lá. Primeiro, assim, culturalmente, né? A gente não tem nem o hábito de pensar em transição de carreira. Infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, costumo dizer que eu sou uma médica no pronto-socorro, que quando o bicho está pegando, que as pessoas não estão felizes, ou quando as pessoas estão até doentes, dependendo de como que tá a carreira dela, elas chegam para mim. Sempre por indicação, por que você não fala com a Márcia e tal, ela faz esse processo e tal. E, então, culturalmente, a gente não tem o hábito de pensar em fazer transição de carreira. Eu já peguei pessoas que começaram a fazer e falavam assim, achava que isso era coisa de rico. Né? Então, tem isso também, né? As pessoas não têm essa...
naturalmente, às vezes a gente não olha para dentro da gente para cuidar. E a transição de carreira, ela é uma tomada de decisão. E aí, como tudo na vida, ou é pelo amor ou é pela dor, né, gente? Então, pode ser que você faça uma transição de carreira e fala, opa, peraí, o mercado não está mais me absorvendo, eu estou chegando numa idade que talvez eu daqui a pouco já não vou ter mais espaço, como é que eu vou fazer essa transição, né? Tem isso também. Então, aí, talvez uma coisa mais consciente. E aquela que é pela dor, né? A pessoa ou tá doente no trabalho, tá ali para pagar conta, não pode pedir emprego por qualquer outra coisa, ou não aguenta mais o chefe, ou tá desmotivado porque não é reconhecido, ou, tipo, foi mandado embora, né? E aí vem a questão da vida, né? Aquela coisa toda. E aí, o que que acontece? Aí tem várias possibilidades, mas vamos imaginar uma transição de carreira pensada. Não, vou fazer transição, só que eu não sei como. Então a pessoa vem, procura um profissional, no meu caso eu sou uma mentora de carreira, e a gente vai racionalizar essa transição de carreira com essa pessoa. É pensar por que que ela quer mudar de carreira, será que este é o momento? Eu bato bastante na questão financeira, tá? Bastante. Porque a gente fazer uma transição de carreira na emoção, com certeza você vai bater cabeça lá na frente, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é, você quer mudar? Eu sempre olho formação. Você está preparado? Tipo, uma coisa é você fazer transição de carreira, que dá para fazer, às vezes, para um cargo maior. Você está preparado? Então, vamos preparar a sua carreira para o próximo passo. Não, eu quero mudar para uma coisa que, tipo, sei lá, o cara é engenheiro, vai ser jardineiro. Como eu tô indo bem, tá, gente? Bem assim. Peraí, você tem noção do que você tem esse conhecimento? Você pode oferecer esse tipo de coisa para o mercado vai te absorver? Tem todas essas coisinhas. Então, eu vou trazendo a consciência da pessoa na transição de carreira. Quando ela toma consciência o que ela quer, e também tem um detalhe, viu, gente? Já teve transição de carreira, que a pessoa foi, fechou, beleza. Quando foi na terceira sessão, mais ou menos, a pessoa chega para mim e fala, eu não quero mais mudar. Isso pode acontecer. Porque ela nunca parou para pensar numa transição de carreira. E aí, conforme a gente vai trabalhando, até o próprio profissional como ser humano, porque eu trabalho muito o ser humano, antes da gente trabalhar a carreira, eu trabalho o ser humano, são pilares que eu vou olhando, né? Óleo financeiro, ser humano, e aí depois a gente vai olhar a carreira. Então, são 3 pilares que eu costumo fazer. E aí as pessoas vão começar a falar, poxa, mas peraí, eu acho que agora não é o momento. Então, beleza, a gente para aqui, o momento que você entende que é importante para você, a gente volta, não tem problema nenhum. E de verdade eu até prefiro, porque eu prefiro um processo de transição de carreira mais consciente do que por obrigação, porque aquilo vai mexer com valores, com crença, vai mexer com um monte de coisa da pessoa, e aquilo dali, de uma forma ou de outra, pode ter um impacto negativo. E aí, como eu disse, culturalmente a gente não tem essa cultura mesmo no Brasil de fazer coisa de carreira. Tem gente que acha que é frescura, que não, beleza, deixa assim, e eu não vou fazer e tal. Mas quando a pessoa se dá por conta que aquilo dali é importante para a vida dela, quando ela vai procurar um outro emprego, ou outro trabalho, ou vai trabalhar por conta, ou vai ser empreendedor, tanto faz. E até, gente, eu tenho transição de carreira que, no caso de uma mulher, ela falou, eu quero ser dona de casa, não aguento mais ficar. Lógico que ela tinha um apoio do esposo dela, essa coisa toda, só que a gente trabalhou, porque ela era uma executiva, e ela queria cuidar, entre aspas, da casa. E aí eu falei assim, você tem certeza, né? Eu sou dona de casa, então tudo bem, tava juntos, tem essas rotinas, não sei o que, tal. E ela tinha empregado, uma pessoa que falava, que fazia para ela, tal. E aí chegou um momento que eu falei para ela, por que a gente não trabalhar o seu talento, os seus talentos? Gente, olha que interessante, ela era uma executiva de empresa e ela não sabia os talentos dela. Olha que interessante isso. Porque você fica, que nem eu brinco, né? Você é CPF ou CNPJ? Né? A gente vive tanto CNPJ que a gente acaba se desconectando da gente mesmo. Então, nesses processos de transição, acaba acontecendo várias coisas, várias experiências que eu acho super importante. Mas a pessoa tem que ter maturidade. Uma das coisas que chega bastante, né, até puxando, talvez, não sei se a Deise vai perguntar isso, mas já vou adiantar, a partir de que idade?
né? O que que chega bastante? Depois dos 30. O pessoal, depois dos 30, dá uma despirocada, começa a falar, não, não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser Mas feliz. é que eu acho que depois dos 30, né, gente, não é que a gente não. Eu acho que depois dos 30 vem aquela questão da gente buscar algo que a gente ame fazer, É né? verdade. Porque a priori a gente vai buscar aquela coisa que nos dá. Que a gente quer ganhar dinheiro. Lá dos 20 anos, Isso. a gente só pensa em ganhar dinheiro, É, né? A gente meio que liga o dane-se para felicidade, para propósito. Aliás, a gente não sabe nem o que é isso, né? não, E a não. gente vai buscar o dinheiro, não é mesmo? E aí, depois, lá pelos 30 e poucos, 40, né? A gente começa a querer ver o sentido da vida. Nem todo mundo É, vai achar um propósito da sua vida, tá? Fiquem tranquilos, se você não achou o seu, não precisa se desesperar, porque talvez você nem ache. Mas você tem que ter um pouquinho de felicidade, né? E leveza naquilo que você faz, tá? E é por isso que eu acho, Márcia. E também, né, gente, vocês sabem que o cérebro ele só se completa eu ia próximo falar dos isso. 30 anos. É isso Próximo aí. dos 30 anos, você vai ter lá os seus o teu pré-frontal pronto, né? E firme e forte, porque aí depois dos 40 o cérebro diminui, tá? Só para deixar essa dica também. Então, Que assim, delícia. você tem ali a casa dos 30 para achar algo legal para fazer ou para se perceber, e por isso que aí talvez a gente procure mais essa transição de carreira, né, É Márcia? verdade. E o que, que as pessoas falam para você quando elas te procuram, assim, elas estão mais perdidas ou tem umas que não sabem, só não gostam do que fazem e não sabem o que querem? O que que elas para que elas te procuram nessa transição de carreira? Qual o drama maior das pessoas que buscam a transição de carreira? Tá. Eu acho que a definição perdida é para todas as duas e aplicável, tá? Eu acho que eu tenho as pessoas que chegam, que falam assim, que estão perdidas, que falaram, e é mais ou menos assim, ó, falaram que você pode me ajudar, né? Tem um pouco disso. E aí eu tenho que entender a história da pessoa, até a história profissional dela, para eu poder ver como que eu vou poder ajudar essa pessoa. Essa pessoa às vezes não sabe nem o que é uma transição de carreira, se ela quer mudar. E aí tem aquele caso que você comentou também, que tem gente que às vezes não está feliz no trabalho, porque ele está desmotivado, ele gosta do que ele faz com muito carinho, já tem esses casos, gente, eu gosto muito do que eu faço, só que eu não estou feliz, eu não me sinto reconhecido, eu não me sinto pertencido ao ambiente que eu estou, meu gestor não reconhece o que eu faço, e aí isso para mim está sendo um tormento todo dia, e aí, por mais que a pessoa se dedique, ela não é reconhecida, então isso acaba. E aí, naturalmente, as pessoas começam a adoecer. Já teve gente que veio falar comigo, que quis, tipo assim, fazer uma transição, e eu fui muito honesta com a pessoa. Falei, primeiro você tem que se cuidar psicologicamente, para depois você. Você é uma árvore, sua raiz tem que estar mais forte para você mudar. Porque se você mudar agora, você vai mudar para uma outra empresa, que você vai ter que começar do zero, se for para arrumar outro emprego, essa coisa toda. Você vai ter que colocar uma energia muito forte. Então é melhor você estar onde você está, se fortalecer, vai procurar ajuda, e é lógico, isso é dentro de um contexto, dentro de uma conversa que a gente tem, obviamente, que eu chego nessa conclusão. E aí, e às vezes, gente, num processo de transição que a pessoa se dá conta que ela precisa de ajuda também, né? Eu não sou psicóloga, mas eu indico sempre para a pessoa, se ela tiver também, se fizer sentido para ela, porque também tem pessoas que não aceitam, e tudo bem, eu respeito, mas eu não posso continuar um processo de transição se a pessoa não está bem com ela, se ela não consegue nem enxergar que ela tem um gap. Então tem os dois, tá, Dê? Tem o pessoal que está perdido, que não sabe o que quer,
Tem o pessoal que quer mudar, mas eu geralmente olho muito mais uma questão. Você quer mudar por quê? Porque está com ódio do chefe? Porque você ganhar. Que às vezes a gente quer matar, né? Sei lá, você que está com raiva do chefe, está com raiva da empresa, porque às vezes a empresa é muito boa, mas o gestor não é. Então tem várias coisas. Poxa, não tem uma oportunidade, você precisa fazer um curso, alguma coisa. Então, enfim, eu sempre olho para o ser humano para depois a gente ir para o próximo passo, né? Racionalizar. Porque, por exemplo, se a pessoa estiver passando por um processo de terapia, está tomando remédio, ela está muito sensível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, entendeu? Isso é uma coisa que eu me preocupo muito. Aí eu falo para a pessoa, você acha que agora que você tem que mudar? Você não acha que você tem que se fortalecer? Fazer um processo de autoconhecimento, às vezes buscar uma espiritualidade, voltar para dentro de si, para depois você fazer um processo de transição, porque, gente, o nome é bonito, tá? Só que a prática dele dói. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre pergunto é, você quer mudar, ou de emprego, ou de sei lá o quê, como é que tá o seu financeiro? Porque, gente, quando o bolso dói, eu tive um exemplo aqui, um rapaz que ele veio fazer, gente super, gente boa, ele não estava bem, esse é um caso que ele não estava bem psicologicamente, ele não estava feliz no trabalho, e ele queria mudar, e esse foi um que chegou com o odinho do chefe, e ele virou para, eu quero mudar, não aguento mais, você quer... E aí eu virei para ele e falei assim, o homem é racional. Eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer conta? Aí ele virou e falou, como assim? Eu falei, eu preciso saber da sua vida financeira. Gente, o cara tava com casa financiada, carro financiado, porque teve que trocar o carro, porque ele teve um filho pequenininho. A esposa estava de licença maternidade com uma grande probabilidade de ser demitida do trabalho quando ela voltasse. Então, assim, eu falei para ele, você tem certeza que é agora que você tem que fazer transição? E aí eu cheguei e falei, eu acho que você tem que se cuidar. Ele estava com a pressão de ser pai novo, sabe? Então foram várias coisas. Aí a gente estruturou, sei lá, em 3 sessões a vida financeira dele. Eu falei, ó, dentro do que a gente está planejando aqui, você só pode mudar daqui 1 ano, dentro do que a gente está planejando, pegando o salário dele. E eu falei, se te demitirem, você vai ter que ajustar isso daqui, exatamente aqui. E aí você vai ter que ver como é que faz. Aí eu falei que ele tinha que melhorar o currículo dele, porque apesar de ele ser um ótimo profissional, mas ele estava muito desatualizado, né? Se um headhunter pegasse, né, o currículo dele, ele não conseguiria se realocar. E aí foi. E aí, gente, mentorado é igual aluno. Eles vêm, pedem socorro e vão embora, né? Ah, beleza. Depois, aí o tempo passou e esse voltou para falar: Ah, olha, eu tô feliz, deu tudo certo, né? Tipo, mudei de emprego, minha esposa não foi demitida, ah, que legal, não sei o quê. Então deu certo. Esse voltou para falar, mas tem uns que não voltam, não. E estava fazendo terapia, estava se cuidando, então foi uma coisa que eu sempre falo, né? Eu uso o case dele porque é muito legal. Era uma pessoa que não estava bem, ele esperou, fizeram 3 sessões, 1 ano, ele viu, restabeleceu e hoje ele está super bem, graças a Deus. O processo de mentoria, né, Márcia, ele vem muito atrelado ao autoconhecimento, né? Muito Ele bem, está muito. intrinsecamente ligado ao autoconhecimento. Total. Porque quando a gente quer mudar de carreira, geralmente a gente não está bem. Essa que é a verdade. Isso, Geralmente a gente não exato. está bem conosco ou com alguém É, dentro do trabalho. Só é, que, gente, nós vivemos no mundo capitalista, né? Não dá é, para é, pegar, dar tchau para a empresa e vou viver de ar, né? Então, essa exatamente. reestruturação financeira, ela faz parte do processo da mentoria e ela é muito importante, porque ela que vai, vamos dizer assim, te ajudar, ela vai ser a tua resiliência, porque quando faltar É, dinheiro, tu vai aceitar qualquer coisa no processo de transição de carreira e não vai conseguir terminar o teu processo de transição quando faltar o dinheiro. Por isso exato. que esse processo é importantíssimo ser feito por uma pessoa que tenha conhecimento e experiência. Né? Porque antes de entrar aqui na live, e a gente atrasou na live, eu estava justamente atendendo a minha cliente de mentoria, uma cliente de mentoria que está fazendo o processo de transição de carreira, né? E essa cliente de mentoria, a gente já vem num processo há uns 2 meses, e ela está nesse processo de transição também.
E aí alguém falou assim, se fosse você eu já iria fazer isso logo, né? Aí eu falei, essa Hum, pessoa não paga suas contas. exatamente. Porque não paga, gente. Então, assim, é só você que sabe o que você precisa, não são os outros, né? Os outros dão conselhos vagos. E o processo de mentoria não é dar conselho, é fazer você Isso. pensar no melhor processo e planejamento da sua vida, né? É. Então, tem coisas que a gente tem que observar. E sim, nesse processo de transição de carreira, a gente se conhece, a gente começa a se perceber, a gente começa a deixar, às vezes, de acreditar em Papai Noel, né? Tem um monte de coisa assim que a gente vai quebrando, que são as nossas crenças que a Márcia falou. Márcia, a gente já está indo para os minutos finais, quer dizer, a gente já está indo para o Nossa, minuto que final, mas rápido! a gente atrasou, então a gente tem mais 5 minutos. Ah, é. Eu quero que tu dê Ah, dicas de planejamento, dê aí, coloque teus segredos em jogo aí pra gente, Márcia. Deixa alguns, não precisa deixar todos, mas deixa alguns aí para os nossos é, ouvintes e de que eles precisam planejar certinho. Quais as tá, observações que você daria, né? Que não é conselho, são tá. observações, conselho não se É, dá, né? Se fosse bom a gente vendia. Mas quais as isso. observações que tu daria aí para quem está nessa transição, quem está buscando um novo emprego, como que é? Como que Uhum, seria? tá. Então, eu sempre falo, toda live que vocês forem me assistir por aí, alguma coisa, congresso que eu já participei sobre isso, eu sempre falo da palavrinha planejamento. E aí eu sempre falo assim, se porventura você estiver acordando de manhã incomodado com o que você está fazendo, isso quer dizer que você não está feliz naquilo que você faz. Então, se você não está feliz, você tem que se perguntar, por que que eu não estou feliz? E aí entra um pouquinho das coisas que eu comentei, né? Não estou feliz com o meu chefe, com a empresa, com a minha vida, às vezes até com o relacionamento amoroso também, isso daí impacta na nossa vida também, né? A gente fica desmotivado e tal. Então, eu acho que se planejar. Quero transitar? Eu quero transitar para onde, né? Eu quero mudar totalmente a minha vida de profissão ou não? Eu quero fazer um upgrade aí. Às vezes você é um gerente, quer virar um diretor, um superintendente, né? Um executivo, um head de negócio, quero virar um VP, alguma coisa do tipo. Como é que eu faço para fazer isso? E aí, gente, é colocar no papel. Depende de como você quer transitar. Para quem está procurando emprego, ou para quem é o primeiro emprego, porque eu também pego o pessoal que está, né, tipo, os jovenzinhos, que é muito gostoso até de fazer, que diferente do que todo mundo prega, gente, os jovens também precisam de ajuda, porque apesar de toda a informação que está na internet, ela é só uma informação, né? Ela é só uma informação. Agora, o que que eu faço com isso daqui? Então, quando você pega na mão, e nesse caso meio que pego na mão, assim, porque é uma forma diferente de fazer uma mentoria, é trazer a pessoa para o talento dele, para as coisas que ele gosta. E aí, quando a gente está mais velho e a gente vai transitar, tem as questões da nossa vida pessoal, das coisas que a gente, como eu falei, essa coisa de pagar conta, família, mas tem a questão do que eu gosto de fazer. E aí meio que ficou banalizada a palavra propósito, mas a gente pode usar fazer o que eu gosto, buscar nas coisas que eu acredito. Quando você faz, hoje eu falei até para uma mentorada minha, que eu falei para ela assim, pensa, o que você... Ela falou, mas como é que eu vou descobrir o que eu gosto de fazer? Eu falei, pensa naquilo que você acha que você gosta de fazer. Se o seu coração ficar leve, então é isso que você gosta de fazer. Se apertar, é que nem procurar emprego. Às vezes é uma proposta, você fala, poxa, eu quero sair do trabalho, aí vem aquela proposta e você fala, meu, o salário é bom, mas o coração não tá legal. E aí você volta, por isso que o que a Deise comentou, processo de autoconhecimento, que dói pra cacete, já aviso pra vocês, então não é chuchu, não é melzinho na chupeta, muito pelo contrário. E aí você vai se preparando para o próximo passo. Então, para mim, eu acho que o segredo de qualquer transição feliz é você fazer um planejamento. Gente, um planejamento de transição não é um ano, não é um mês. Se vocês pretendem transitar, em algum momento, comecem a se planejar, comecem a fazer cursos, comecem a
transitar no meio daquilo que você quer. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela é do mundo financeiro e ela vai para design de interiores. Então, o que ela fez? Está fazendo a faculdade, está fazendo o workshop. Agora, com toda essa questão, está um pouquinho complicado. Mas a gente estava presencial e eu falei, você tem que começar a transitar, saber quem são os designs de interiores importantes, começar a ver live desse pessoal, começar a estar... E aí você começa a viver, faz cursos baratinhos, não precisa fazer curso caro, né? Se você, a pessoa não pode fazer faculdade, para poder ir vendo se aquilo que ela quer fazer. Descobriu aquilo dali, gente, aí é ir para a galera. Outra coisa que quando a gente transita, a gente não vai ganhar um montão de dinheiro no começo. Mas se você fizer com amor, o dinheiro virá naturalmente, porque o dinheiro é uma energia. Ele vem. E se você está fazendo o que você gosta, o dinheiro vai vir naturalmente. Então, eu acho que a palavra é planejamento. Márcia, é isso aí mesmo. E também relacionamento, né? Porque quando tu vai transitar, né, para o outro mundo, você vai começar a fazer cursos, você vai começar a entrar em eventos, né, que as pessoas que já estão no ramo estão participando. Então, o que que você Isso. faz aí? Relacionamento, porque os relacionamentos são milagrosos, né? Porque são essas pessoas que podem te indicar para alguém que esteja precisando. Então, Sim. além de todo o planejamento, façam relacionamentos, gente. Eu tenho uma filha de 23 anos e o que eu falo para ela, relacionamento, né? A gente É tem que verdade. fortalecer a nossa cadeia de relacionamento. E eu acho que tem muita gente que esquece disso na vida profissional e se fecha no mundinho, num quartinho de Bob, eu falo. Se fechou no quartinho de Bob, Sim. ferrou, filha, né? Uhum. Porque É isso mesmo. relacionamento é a melhor coisa, é aquilo que vai te funcionar. Por isso que a gente tem que aprender a tratar bem todas as pessoas, os nossos pares, os nossos líderes, independente se a gente, porque o ser humano tem aquela coisa de ir com a cara ou não ir com a cara, né? Ah, vou com a cara, ok, eu dou oportunidade. Não vou com a cara, nunca mais olho. Mas não é bem por aí. É isso É isso aí, mesmo. Cris. Network é tudo. A gente tem É que. isso mesmo. Tem muita gente que eu percebo lá no LinkedIn, por exemplo, se você não tem LinkedIn ainda, vai lá e faz, já perdeu muito tempo sem Verdade. fazer, tá? Outra coisa, eu vejo muito lá no LinkedIn as pessoas mais velhas, né? Tipo da minha idade, um pouquinho mais, É que a gente já que tá não, velhinha já. que não dão a oportunidade para o LinkedIn, que não curtem as coisas, que não olham os colegas. Aí depois ficaram desempregados agora na pandemia, estão correndo atrás do prejuízo, né? Por quê? Porque não conheciam ninguém, achavam que estavam muito seguros aonde estavam e hoje em dia Exatamente. CLT não é segurança para ninguém, né? Então a gente tem Exato. que começar a observar isso e fortalecer esses relacionamentos, fortalecer esse network, tá? É. Eu adorei a live de hoje, é sempre muito rápida para a gente não ficar sem ter Muito tempo. rápido. Eu quero agradecer a Márcia, né, pelo tempo e pela gentileza e por todo o amor que ela coloca e energia nas lives que ela participa. É. E eu quero, Márcia, aí, ó, tens um minutinho para deixar um recado aí para os nossos seguidores. Ai, gente, eu vou falar um pouco por mim. Acreditem no seu potencial. Não deixe que as pessoas falem ou julguem o que você é bom e o que você não é bom, porque quem sabe realmente o seu valor é você. Existe uma coisa entre julgamento e percepção, né? Muitas vezes a gente está fazendo uma atividade e às vezes entende que está entregando o melhor, mas para o outro não é. Mas você sabe que você fez o melhor, dentro de um contexto, obviamente. Se o outro entender que não é o melhor, não tenta reavaliar. Tenta ver onde você pode melhorar, mas não para o outro, para você. Para você. É isso que você tem que pensar. Então, se valorizar como ser humano, não desconectar dos seus valores e colocar a sua alma naquilo que você ama. Se você tiver isso, a coisa vem. Falo por experiência própria.
É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Adorei essa tua mensagem final. Eu acho que vale para todo mundo, para mim, para vocês que estão aí assistindo, É. para vocês que vão assistir depois no podcast Vá Além, né? Ou aqui no Ah, que YouTube legal. mesmo. E quero agradecer a todos que disponibilizaram o seu tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, apesar de não se dar conta disso, né? Todos É os segundos a verdade. gente fica mais velho, né? E se É, aproxima um pouquinho da morte, que é a realidade, né, de todo mundo. Então, o tempo é precioso. Aproveitem a sua vida, faça o que te faz feliz. E quando aquilo que você está fazendo não te faz muito feliz, procure algo, né, para compensar um pouco, porque a gente sabe também que no mercado de trabalho e no mundo capitalista que a gente vive, não é sempre que a gente pode e consegue ser feliz naquilo que a gente exato. faz. Tá bom? Um grande beijo É a isso aí. todos e até amanhã, que amanhã temos outra live. Olha, isso Tchau, aí, tchau. gente. Obrigada, Tchau, Márcia. tchau. Tchau, tchau.